Queria dizer que é muito bom poder estar nessa casa, onde Deus tem falado conosco, onde Deus tem manifestado a sua bênção e a sua misericórdia sobre nós. Amém? Feche seus olhos, vamos agradecer o Senhor por esse momento. Bendito, soberano e poderoso Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade. Senhor, te agradecemos porque o Senhor tem sido bom conosco. Deus, Pai, não existe, Senhor, outro ambiente, outro lugar, Senhor, melhor do que esse, Pai, para estarmos. Escolhemos estar aqui, Senhor. Escolhemos esse lugar para ser o lugar da Tua adoração. Como igreja estamos reunidos nessa noite. Nós adoramos o Teu nome, Senhor, louvamos o Teu nome. Sentimos aqui já a Tua presença, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir o que o Senhor tem para nossas vidas, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, assim como tem falado comigo, Senhor. Fala com a Tua igreja, para que juntos possamos, Senhor, glorificar o Teu nome santo, bendizer a Tua santidade, Senhor. Te louvo, ó Deus, por tudo isso, Pai. Fica essa noite aqui, Senhor, conosco. Amém. Queridos, é muito bom estar aqui. Hoje eu dei uma poupada, né? Fiquei um pouco sentado para ver se consigo ficar melhor hoje aqui pregando. Graças a Deus os dias estão passando, os dias, cada dia tem sido melhor, mas eu confesso que eu esperava que fosse mais rápido a recuperação. Já quase 20 dias e é bem lento o negócio, mas cada dia a gente sente que Deus está conosco e vai nos dando força para isso. Amém? Eu tenho uma palavra de Deus para a vida dos irmãos hoje. Eu gostaria que vocês abrissem no livro de Salmos 119, 71. Já vou dar o tema da mensagem de hoje. Olha essa palavra, irmãos. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Que palavra é essa, hein? Vou ler novamente aqui. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Eu quero falar sobre lições na provação. Lições na provação. Por que passamos por provação? Eu tenho certeza que essa palavra pode ser interessante para muitos irmãos aqui. Você vai entender que você pode tirar de situações difíceis coisas boas de Deus para a sua vida. Amém? E eu quero hoje trazer essa palavra a você. O ser humano, ele gosta de conforto, ele se regozija ou ele regozija-se no descanso. É comum pensar que os momentos de alegria e de calmaria são bons e fruto de um caminho de aprovação de Deus. Quando tudo está indo bem, quando tudo está navegando em águas tranquilas, é comum a gente imaginar que Deus está aprovando as nossas vidas. É normal. Enquanto que os momentos de tristeza e aflição servem para a punição daqueles que se desgarram. Enxerga-se com superficialidade tais momentos da vida, e somente com uma visão mais profunda e focada podemos entender o sentido das aflições que passamos. Afinal, provações e aflições são oriundas de uma vida em pecado ou de uma vida em desobediência? É comum a gente pensar isso. Será que as aflições elas vêm sobre a nossa vida por causa do pecado, por causa da desobediência? Quando a gente vê alguém sofrendo, quando a gente vê alguém doente, logo a gente imagina: está em pecado, está em desobediência. Esse é o primeiro pensamento que as pessoas têm. O que essa pessoa fez? O salmista, ele descreveu a aflição que passou como algo positivo na sua vida. Nós acabamos de ler aqui. E como tirar algo positivo de um sofrimento? Ou como tirar algo positivo de uma aflição? Como aprender com o salmista? Ele enxergou o motivo da aflição como algo
provocado para o seu ensino e para a sua edificação, e não como uma punição. Irmãos, por que Deus permite certos momentos de aflição na vida do seu povo? Por que Deus permite, às vezes, uma família nesse momento estar ali angustiada, esperando uma resposta positiva das mãos da medicina, confiando em Deus sim, mas aflitos? Eu creio que estão aflitos, como o nosso coração fica aflito quando a gente precisa passar por algum sofrimento, e a gente precisa aprender a tirar lições disso. Essa palavra eu tenho certeza, Deus ele vai falar com você, amém? Deus não se alegra em punir ninguém, mas em educar seus filhos. A Bíblia diz assim: e já vos esquecestes da exortação que vos ademoesta como a filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, nem te desanimes quando por eles és repreendido, pois o Senhor corrige o que ama e açoita todo que recebe por filho. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Hebreus 12, 5 e 7. Uma vida calma e tranquila não representa necessariamente a aprovação de Deus. Lembram do que descreveu o salmista no Salmo 73? Ele diz assim: quanto a mim, os meus pés quase resvalaram, pouco faltou para que os meus passos escorregassem, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Não há apertos na sua morte, o seu corpo é forte e sadio, não se acham em tribulações como outra gente, nem são afligidos como os demais homens. Pelo que os soberbos lhes cinge o pescoço como um colar, a violência os cobre como um vestido. Salmo 73, 2 a 6. Os sofrimentos têm seu papel, porque às vezes a gente olha para algumas pessoas que parece que não tem sofrimento, mas pode ter certeza que se Deus tem permitido o sofrimento para os seus filhos, é como um pai que quer nos ensinar algo, e nós precisamos aprender então com isso, como tirar lições nas dificuldades, nos sofrimentos, nas lutas, nas tribulações. Os sofrimentos têm um papel para o nosso crescimento espiritual, assim como os momentos de alegria. Os momentos de alegria enchem o coração de refrigério, traz paz e alívio, enquanto que os momentos de dor, eles quebram o nosso orgulho, dobram nossos joelhos e nos fazem ver que só o Senhor é Deus e não há outro. Um homem pode se sentir autossuficiente enquanto se multiplicam os momentos da prosperidade ou de sua prosperidade, mas ele cai em si quando a sua incapacidade lhe é revelada. O homem pode ser soberbo até o momento que Deus permitir algo na vida dele que ele não tenha condição suficiente de enfrentar. Aí ele é obrigado a se ajoelhar. Na dor aprendemos a depender mais de Deus do que de nós mesmos. Quando uma pessoa está doente, ela deixa de confiar na sua condição física e passa a confiar no médico que pode receitar o medicamento adequado. Antes da doença, essa pessoa nunca tinha ido ao médico, pois confiava que o seu corpo era forte e não necessitava de marcar nenhuma consulta. Agora precisou deixar de lado o seu primeiro pensamento e chamou o doutor o mais rápido possível. Eu queria falar para você, irmãos, que da mesma maneira, as angústias e dores, tristezas e aflições funcionam como um estímulo que nos impede a depositar a nossa confiança naquele que cura toda a enfermidade. Não necessitam de médicos sãos, mas sim os enfermos, diz a palavra. Deus às vezes permite algo para que nós aprendamos a buscá-lo como nosso
do Senhor. Amém? Vamos às lições? Quantos estão dispostos aqui a aprender algo aqui nessa noite? E a primeira lição, eu gostaria que você anotasse aí no seu coração, no seu caderno, na sua mente, na sua memória, é que o sofrimento, ele nos leva e nos conduz ao propósito de Deus. Vou repetir isso. O sofrimento, ele nos leva e nos conduz ao propósito de Deus. Todo mundo sabe da história muito conhecida, a história de José. José, ele entendeu isso. Ele entendeu isso. Foi o que José disse a seus irmãos quando foram lhe pedir perdão. Quando José teve um encontro com seus irmãos, José, ele entendeu que tudo o que ele tinha passado, todo o sofrimento que havia acontecido na vida dele, aconteceu porque Deus tinha um propósito maior na sua vida. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. José não seria governador do Egito, José não seria o segundo homem mais forte da época, se ele não compreendesse que tudo o que ele passou foi um propósito. Deus permitiu tudo aquilo para que ele chegasse onde ele teria que chegar. Não sei você, mas é uma lição extraordinária para as nossas vidas. Às vezes nós não entendemos o que estamos passando, por que estamos passando, por que de tanto sofrimento em alguma circunstância da nossa vida. Mas pode ter certeza, se você confiar em Deus, se você estiver na direção de Deus, você vai passar, e lá na frente, bem na frente, você vai entender que tudo aquilo fazia parte de um propósito maior para a sua vida, para você passar por isso. Amém? Nós precisamos compreender que tanto as coisas boas como as coisas ruins, diz a palavra, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Amém? Isso está em Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas, meus irmãos, eu gostaria que você entendesse isso. Levante a sua mão no nome de Jesus. Todas as coisas boas e todas as coisas ruins, tudo aquilo que acontece na sua vida, não sei o que está acontecendo, se é bom, se é ruim, se está difícil, se está doendo, eu não sei, mas diz a palavra, todas as coisas contribuem para o propósito de Deus na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Você está aqui essa noite, meu irmão, e eu quero te dizer uma coisa, a lição que Deus me ensina é que Deus tem um propósito maior para mim e um propósito maior para você. Não importa o teu sofrimento, o importante é que Deus vai cumprir um propósito maior nas nossas vidas, amém? O sofrimento nos leva a isso. A intenção de Deus não é nos matar, e sim nos forjar em direção ou na direção certa da onde nós temos que seguir, amém? Às vezes Deus precisa quebrar uma das nossas pernas, quebrar alguma coisa nossa, para a gente poder entender que o caminho não é o caminho que nós estamos seguindo. Às vezes o caminho é outro. Às vezes Deus precisa jogar numa prisão, às vezes Deus precisa tirar alguma coisa da gente, para a gente sentir que a nossa direção é outra, e não a direção que a gente quer. Deus quer nos conduzir para o seu propósito, e às vezes o sofrimento que você passa não é para te matar, é para te conduzir aonde Ele quer que você chegue, amém? Você pode dizer amém? Amém. Tem um louvor que diz assim: se uma porta fecha aqui, uma outra se abre ali. Amém? Se Deus permitir uma porta se fechar na sua vida, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. Diz a palavra que Ele tem a chave, que abre e que fecha. E se Ele fechar, ninguém pode abrir. E se Ele abrir, ninguém pode fechar. Ele tem a chave para fazer o que Ele quiser na nossa vida. Ele pode trancar uma porta para que você não entre por ela, mas Ele pode abrir uma outra que você nem imaginaria passar por ela. Esse é o Deus que você serve, amém? Um Deus que olha para nossas vidas e nos ensina a caminhar no seu caminho, no caminho dos propósitos eternos. Amém, queridos? Essa é uma lição maravilhosa. O sofrimento nos leva e nos conduz ao propósito de Deus. Eu vejo uma segunda lição. O sofrimento, ele nos leva a compreender a vontade de Deus para nós. Amém? Oséias 2, coloca para mim.
Oséias 2, 14 e 15. Vamos ver esse verso. Olha o que diz a palavra. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Espera um pouquinho só antes de ler o 15. Olha o que Deus está dizendo ao seu povo. Deus está dizendo ao seu povo: eu vou atrair vocês para o deserto e ali eu vou falar ao seu coração. Sabe, irmão, às vezes a gente acha que é o diabo que está colocando doença, que é o diabo que está permitindo, que é o diabo que está fazendo isso. Deixa eu falar algo para vocês. Escute aqui. O diabo, ele tem poder para fazer muitas coisas no mundo, muito mal ao mundo. Mas ele não tem poder de mexer nas suas coisas, na sua vida, não tem poder de mexer na sua casa. Você está escutando o que eu estou falando, irmão? É claro, se houver abertura para ele, ele vai entrar e vai fazer arruaça. Mas ele não tem esse poder de chegar lá. Se você estiver servindo ao Senhor, não precisa ter medo do diabo. Primeiro que ele precisa pedir autorização para Deus para poder ir lá mexer na sua casa, com as suas coisas, com a sua saúde. Ele não tem poder de fazer isso. Ele só mexeu com Jó porque Deus permitiu. Vocês estão lembrados disso ou não? Então, às vezes, nós achamos que nós estamos passando por um deserto e achamos que é o diabo que nos levou para lá. Vocês lembram que Jesus foi conduzido por quem no deserto? Ele não foi conduzido pelo diabo. Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Vocês estão escutando o que eu estou falando? Por que Deus às vezes nos conduz pelo Espírito ao deserto? Porque ali Ele quer falar ao nosso coração. Porque no deserto, Samuel, não tem onde você se apegar, onde você se distrair. No deserto não tem onde você ficar numa outra circunstância que a não ser a circunstância de olhar para Deus. Deus às vezes te tira, ou permite que tire, para que você olhe para Ele, para que Ele fale ao seu coração. Quantos estão aqui nessa noite no nome de Jesus? Eu o atraí, diz a palavra. Foi o próprio Deus. Portanto, eis que eu o atrairei e o levarei para o deserto. E ali eu falarei ao coração. Essa palavra precisa ser entendida por nós. Às vezes, irmãos, você está atribuindo algo a quem não deveria atribuir. Por que Deus está permitindo certo sofrimento na sua vida? Será que você já parou para entender a sua voz? Que Ele quer falar ao seu coração? Mas por que Deus nos leva justamente para o deserto? Por que Deus nos leva para um lugar onde não tem nada? Onde não tem saída? Onde não tem recurso? Onde não tem o que fazer? Porque ali Ele quer mostrar quem Ele é. Olha o versículo 15, versículo 16. É 15, né? Lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança. Não, eu preciso entender isso. E ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. O que Deus está falando aqui, meu irmão? Lhe darei as tuas vinhas dali, e o vale de Acor. Irmãos, pior do que o deserto, Samuel, é o vale. No deserto, ainda você pode achar alguma coisa que pode te ajudar ali. Mas no vale, meu irmão, no vale não tem onde correr. E esse vale de Acor, que está dizendo aqui em Oséias, é o mesmo vale de Acã. Os irmãos lembram da história de Acã? Acã foi aquele homem que entrou, que quando Deus deu Jericó, Ele pediu para que não pegasse nada de Jericó, não fosse tirado nada de Jericó. E Acã, ele pegou algumas coisas e levou para baixo da sua tenda. Vocês estão lembrados dessa história? Acã foi pego em pecado. O vale de Acor é onde Acã foi morto quando desobedeceu a ordem de Deus. Por causa disso, Acã foi morto.
apedrejado, porque por causa do seu pecado, morreu, o povo de Deus perdeu batalhas. E o vale de Acã, ou o vale de Acor, significa confusão, significa infelicidade, significa desgraça. O vale de Acor e o vale de Acã significa tudo isso. Significa desgraça, significa desilusão, significa confusão, significa infelicidade. Esse era o destino de quem recusa ou de quem recusava servir o Senhor como um Deus verdadeiro. Mas o Senhor traz uma promessa. Aqui, Sandro, sabe o que aparece nesse vale? Quando Deus nos leva para o deserto, quando Deus permite que a gente vá no vale, sabe o que a gente encontra nesse vale? A gente encontra uma palavra chamada misericórdia de Deus. O amor de Deus, irmãos, ele está estendido por nós. Deus não nos trata pelo nosso pecado, Deus não nos trata pela nossa culpa, Deus não nos trata dessa forma. Quando Deus nos leva, é para ouvirmos a sua voz, porque ali Deus quer nos ensinar, quer nos sarar, e o seu amor quer nos abrir uma porta de esperança. Uma porta de esperança. Talvez você não entenda, irmão, por que Deus me leva para o deserto, porque Deus me leva para um vale tão terrível como o vale de Acor. Porque no vale de Acor é dali que as suas vinhas, é dali que Ele vai dar as suas vinhas, é dali que Ele vai abrir uma porta da esperança, aleluia. Por isso vale a pena servir ao Senhor, igreja, porque o Senhor às vezes nos conduz para o vale, para ensinar-nos, e para daquele vale abrir uma porta da esperança para nossas vidas, amém? A porta da esperança não foi o Silvio Santos que inventou não, irmãos, nasceu ali, no vale de Acor. Talvez você está num vale, né, irmão? Talvez você está só esperando morrer. Talvez você está só esperando o seu fim no vale. Mas no vale, Samuel, é no vale que Deus vai abrir a porta da esperança. É o que está dizendo a palavra. É ali que Ele vai colocar um novo cântico na sua boca, como nos dias da tua mocidade. Amém? Aleluia. É dali que Ele vai fazer você como no dia que você subiu, como no dia que você se converteu, como no dia que você foi salvo. Erga suas mãos no nome de Jesus, querido, aleluia. Eu estou sem força física aqui para poder, minha vontade aqui é gritar no seu ouvido até você entender isso, irmão. Minha vontade aqui é gritar para os quatro ventos e dizer: ei, irmão, talvez você está no deserto, atraído por Deus, aprendendo com Deus, e o Senhor está te ensinando aqui essa noite: ei, meu servo, você está no vale de Acor, talvez no vale da desobediência, talvez no vale do pecado, talvez no vale da sua aflição, talvez no vale da sua maior angústia. Talvez você está no vale dizendo assim: Senhor, eu estou perdido, Senhor, não tenho o que fazer, onde que vai ter saída para mim? O Senhor está dizendo: ei, eu vou te entregar a minha vinha no vale, aleluia. E no vale de Acor eu vou abrir a porta da esperança, aleluia. Ele vai abrir a porta para você entrar, igreja. Ele vai abrir a porta para você louvar o nome dEle. Ele vai abrir a porta para você glorificar o nome dEle, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, você pode glorificar o nome dEle. Glória a Deus. Os sofrimentos fazem parte, mas fazem muitos virem também a Cristo. Quantos que não chegaram a Cristo por causa do sofrimento? E quantos não permaneceram devido a essas mesmas aflições? Infelizmente existem pessoas que facilmente se afastam do Senhor. Se tais condições não existissem, mesmo na dor, existe um propósito. Ainda nela existe uma graça de Deus para o nosso bem. Aleluia. O sofrimento nos leva a compreender a vontade de Deus para nós. Amém, queridos? É claro que ninguém gosta de passar pelo vale. Imagine ainda ter que passar pelo vale da sombra e da morte. Mas diz a palavra:
mas passando por ele, aprendo que não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. Ninguém quer afundar em um charco de lodo, ou sentir-se em uma cova de destruição, como o Salmo 40 diz. Mas enquanto estive nessa situação, diz o salmista, eu aprendi que esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. E somente Ele pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Passando por tudo isso, para nosso próprio proveito e para um bom fim, aprendemos mais nesses momentos do que em qualquer outro momento. Nas nossas fraquezas é que são aperfeiçoados o poder de Cristo sobre nós. Aleluia. Por isso que Paulo dizia: quando estou fraco, é aí que eu estou forte. Da fraqueza, Ele tira a nossa força. Aprenda, meu irmão, no nome de Jesus, a lidar com as aflições. Aprenda e entenda que as aflições não é para nos matar, mas é para nos ensinar. Amém? Podemos aprender algo com as provações. Uma terceira lição: o sofrimento nos conduz à perfeição. Vou repetir. O sofrimento nos conduz à perfeição. Tiago, capítulo 1, versículo 2, olha o que diz: meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias provações, ali tentações, provações. Considere o motivo de muita alegria, sabendo que a vossa prova da vossa fé produz a paciência. Algumas traduções dizem perseverança. Tenha, porém, a perseverança ou a sua paciência na sua obra perfeita, para que sejais o quê? Perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Amém? As provações, ela visa produzir resultados na nossa vida. Primeiro resultado que a aprovação visa para sermos perfeitos é que tenhamos uma fé provada. O que é uma fé provada? A fé provada não é aquela fé que você diz que tem, é aquela fé que você precisa passar por ela. É fácil quando você vê um irmão passando por uma luta, você precisa orar, meu irmão. Você precisa orar mais. Você está doente porque você precisa orar mais. Mas quando você precisa orar, essa é a fé provada. Abraão é conhecido como pai da fé, ou pai na fé. Para que ele recebesse esse título, esse honroso título, ele teve uma fé provada, até as suas últimas consequências. Quando chamado, obedeceu. Quando posto à prova, ofereceu e sacrificou o seu filho. A sua fé esteve com ele sobre o altar da provação. Alguém disse assim: Abraão não sacrificou Isaac. Abraão não sacrificou Isaac, irmãos, literalmente, porque Deus não deixou. Mas Abraão sacrificou Isaac no seu coração. Essa é uma fé provada. Fé provada não é quando você vê um irmão sofrendo e fala assim: olha, irmão, Deus é contigo, meu amado. Fé provada é quando o negócio é contigo, meu amado. É que você tem que olhar para o céu e falar assim: Senhor, então tenha
grande alegria quando passar pelo teste da provação, porque o Senhor quer que você se torne uma pessoa perfeita. Ele quer te aperfeiçoar para você ser uma pessoa melhor. Amém? Glória a Deus. A aprovação vai te produzir resultados, e o resultado é uma fé provada. E o segundo resultado é um caráter aprovado. É um caráter aprovado. A nossa experiência vai comprovar que as mudanças ocorreram em meio às provações. O sofrimento às vezes age para reduzir o nosso orgulho, do soberbo e da autossuficiência. É para nos livrar da nossa própria arrogância. Às vezes, só nos aproximamos da cruz por causa das provações. Tem pessoas que não chegarão a Deus se não for através das provações. Então as provações também conduzem a um caráter aprovado. Amém? Ela tem como objetivo polir o nosso caráter. Evidentemente que não está na dureza das provações, mas está na ação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo age em nós, não devemos subestimar o valor das provações, mas precisamos entender que ela vem para moldar o nosso caráter. É por isso que nós temos que ter gozo, porque quando Cristo permite uma aprovação, e quando essa aprovação passa pelo setor, ou passa pelo crivo da aprovação, e quando você sai do outro lado, aprovado, aleluia, o seu caráter é mudado. Você se torna uma outra e uma nova pessoa, aleluia. Uma pessoa mais maleável, uma pessoa mais amável, uma pessoa mais agradável, aleluia. É disso que se trata, meu irmão. É ter o seu caráter aprovado depois de ser moldado pela fé provada, que vai te trazer a aprovação de uma pessoa de Deus, amém? Aleluia, aleluia. O essencial nas provações. Se faltar sabedoria, que é essencial, os frutos vão se tornar nulos na nossa vida. Quando não conseguimos compreender a dor, ela nos ensina a aceitá-la com paciência, mas faz enxergar em meio às provações. Deus é o nosso maior aliado. Deus está conosco em todo o tempo, passe por o que passar, amém? Deus, Ele estará conosco no deserto, no vale. Deus estará conosco em qualquer situação. Eu quero dizer uma coisa, eu não sei qual é a tua dor, eu não sei qual é o teu vale, eu não sei qual é a tua provação, mas eu quero te dizer, Nelson, Daiane, eu quero te dizer uma coisa, vocês estão me ouvindo aí onde vocês estão? Deus está do seu lado, Deus está do lado da sua família, Deus está do lado da sua dor, Deus está do lado para te aprovar, para aprovar você como um servo, como uma serva de Deus, aleluia. Levante a sua mão, querido, bata a palma, faça alguma coisa, amém? Quarta lição: o sofrimento nos torna resilientes. O que é uma pessoa resiliente? A aprovação produz perseverança, diz a palavra. Qualidade de quem não desiste com facilidade. Qualidade de quem é persistente. Conseguiu o trabalho pelo seu excesso de perseverança. Sabe o que Deus busca através da aprovação? A nossa resiliência. Pessoas que têm essa característica, meu irmão. Característica ou particularidade de quem persevera, insiste, mas também fala de constância. Perseverança. No latim, perseverantia. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Deus quer te dar nessa noite um espírito resiliente, de que não desiste com facilidade.
Amém? O Senhor está esperando de você. As lutas não é para te matar e nem para fazer você desistir. A luta é para te criar casca. É para te fazer você sentir que não, eu passei por essa e vou passar por aquilo. Deus me fez vencedor e Deus te faz vencedor. Amém? Você não pode olhar para as circunstâncias e nem para as lutas e nem para a tua dor. Você tem que olhar para aquilo que o Senhor tem para você. Amém? E o que o Senhor tem para você, meu irmão, vai além daquilo que você imagina. Amém? É isso, o sofrimento nos torna mais firmes. O sofrimento nos torna mais resilientes. Amém? Quantos estão ouvindo a voz de Deus aqui nessa noite? Glória a Deus. Uma quinta lição. Eu estou adiantando aqui um pouquinho. O sofrimento nos amadurece. A aprovação nos torna maduros, prontos, preparados, experimentados. Essa é uma outra lição, porque Deus quer, às vezes, permite a aprovação. A aprovação para separar os homens dos meninos. Quantos estão aqui no nome de Jesus? A aprovação é para nos ensinar a sermos mais completos. Pastor, eu confesso que eu preciso aprender mais sobre isso. Às vezes, irmãos, você olha para uma pessoa sofrida, você vai encontrar característica nessa pessoa sofrida. Você fala assim, essa pessoa é completa. Ela é completa. Sabe? O que tem de pessoas, por causa de qualquer coisinha, já quer desistir, já quer separar, já quer abandonar, já acha que não dá mais, já diz que não tem força, já desiste da função, já desiste do cargo, já abandona o ministério, já abandona tudo. Ei, o Senhor quer te ensinar a você ser uma pessoa completa, a ser uma pessoa madura, a ser uma pessoa experiente, a ser uma pessoa que vai dar a mão para o próximo, a ser uma pessoa forte. Aleluia. É da fraqueza que tira força. Quando Deus olhar para você e falar assim, olha, quando ninguém der nada para você, mas o Senhor disser assim, olha, eu conto contigo, e você disser assim, eu estou aqui, Senhor. Quando todo mundo disser assim, já morreu, quando tudo disser assim, acabou, não vai aguentar, não vai suportar, você se levanta em meio às cinzas para glorificar o Deus que você serve. Por isso que Deus te ensina nessa noite, meu irmão. Ele te coloca de pé, aleluia, para te amadurecer, para você saber que só o Senhor é Deus, e só Ele é poderoso para fazer além daquilo que você imagina, aleluia. Você se amadurece, irmão, para entender a sua posição e para entender a posição de Deus. Você amadurece para entender que todas as coisas, que o mundo não é um mar de rosas, e nem um parque cheio de diversões, e nem um balde cheio de chocolates. O mundo é feito para ser enfrentado com força, com fé, com alegria no Espírito Santo, aleluia, crendo no Deus que você serve, amém? Glória a Deus. O sofrimento, ele amadurece. Eu estou encerrando já, queridos. A sexta lição: o sofrimento, ele nos deixa prontos. O sofrimento nos deixa prontos. A aprovação nos torna íntegros. A aprovação nos deixa completo, como eu disse, mas mais apresentados na totalidade. Nos deixa mais preenchidos.
no sentido, ela nos deixa mais honestos. É qualidade de quem não se dobra e não se deixa e não larga. Alguém que vai até o fim. A aprovação é comparada a um material bruto que precisa ser passado pelo fogo para ser transformado em uma joia rara, em algo de real valor. Só é provado por Deus aqueles que Ele acredita, que Ele aposta, que Ele ama. Lembrando que nenhuma provação é maior do que as nossas forças. É Bíblia isso. O que Deus está querendo fazer aqui nessa noite, aleluia, é te deixar pronto. Talvez você é um baita de um brucutu. Talvez você é um baita de um diamante rústico que não tem beleza alguma. Talvez as pessoas olhem para você e falem assim: nossa, que homem grosso, que mulher. Mulher é até bonita por fora, mas não sai nada de bom dentro dessa mulher. Já ouviram falar isso? Já ouviu falar assim: nossa, que esse cara tinha tudo para, tem até uma beleza, mas por fora, olha só o que fala, olha só como age. Aí o Senhor quebra, tira uma casquinha aqui, bate aqui, quebra uma outra coisa ali, tira uma arrogância ali, tira uma prepotência lá, e vai tirando tudo aquilo que não é nosso, porque o Senhor sabe lapidar um verdadeiro diamante. Aleluia. Aí você vai se dobrando, aí ele começa tirando uma vesícula, depois tira um rim, aí vai tirando uma coisa, tira um pulmão, tira o cabelo, vai tirando. Mas na verdade tudo isso que o Senhor vai fazendo é por nos moldar para Ele alguém mais completo, para nos fazer uma joia de valor para Ele. É o que Deus quer fazer com você, igreja. O Senhor não vai trabalhar com quem Ele não ama, e o Senhor não vai lapidar quem Ele não ama. Talvez você tenha uma autoconfiança tão grande em você mesmo. Quem sabe o Senhor está dizendo assim: eu não quero que você confie em você mesmo, eu quero que você confie em mim. Talvez você se ache tão sábio. O Senhor não quer que você estribe no seu conhecimento as suas forças. Talvez você se ache tão forte. O Senhor não quer que você se estribe na sua força. Talvez você fale assim: olha, é por isso que eu corro, é por isso que eu faço meus exercícios. Sabe, você pode fazer tudo isso sem se esquecer, meu irmão, de que nada disso vale a pena se o Senhor não for o centro da sua vida, não for o centro da sua casa, não for o centro da sua família, não for o centro da sua história. O Senhor às vezes te leva para o deserto para falar contigo, para mostrar para você, meu irmão, que você pode se achar do jeito que você quiser. Talvez até por isso que você nunca se encontrou, porque você se acha. Mas o dia que você encontrar, o dia que você achar no Senhor a sua força, você vai se encontrar como pessoa, e o Senhor vai fazer você um diamante mais raro que existe na terra, uma pessoa lapidada, uma pessoa construída, uma pessoa lavada pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, aleluia, glória a Deus. É por isso que o salmista, eu comecei o culto dessa noite usando o texto do salmista.
Antes de ser afligido, eu me extraviava, mas agora eu guardo a tua palavra. Olha o que diz o salmista no Salmo 119, 67. O que ele dizia antes, no 67, antes de ser afligido, antes de eu passar por tanta luta, antes de passar, eu andava errado, eu fazia tudo errado, mas agora eu guardo a tua palavra, Senhor. Oh, aleluia! Às vezes nós damos valor para isso, mas é o que o Senhor está dizendo aqui. E no 71 ele diz: foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Amém. Que você aprenda nessa noite que nem toda luta que vem sobre a sua vida é para fazer você ficar frustrado, para baixo, murmurando, falando mal. Não, toma boas lições, porque o Senhor quer te provar, para te aprovar como um bom soldado de Cristo. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Amém? Glória a Deus.